Olá, sou Alice Lima. Eu sou a Luciana Narciso, somos assessoras técnicas do COSENS RJ e vamos dar continuidade à nossa conversa sobre saúde indígena em contexto urbano, dados, gestão e equidade no SUS, aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. Para isso, nós contamos com participações especiais. Olá, me chamo Djalma Filho Piranga Potiguara. Subiano Catiri, nós somos do Comissão Saúde Mental, Contexto Urbano aqui do Rio de Janeiro. Saúde, né? Bom, e discutindo então saúde em contexto urbano, é claro que a gente precisa falar da atenção primária à saúde. E nesse episódio, a gente vai ver como tem sido o acolhimento, vínculo, responsabilização, como tem sido a organização do cuidado pelos municípios e também como está sendo levada em conta a interculturalidade nesse processo de assistência. E aí eu começo perguntando a vocês, como a população tem acessado a atenção primária aqui nas cidades? O acesso da população indígena na cidade, ele se dá da mesma forma que a população não indígena, né? Não existe essa diferenciação. O que a gente pode pontuar é justamente o tipo de assistência que é oferecido, né? A gente pode considerar isso. Quais são as principais barreiras de acesso, então? Como eu falei, assim, a questão não seria exatamente a barreira de acesso, mas, assim, talvez uma barreira de acesso à atenção diferenciada que é proposta pela política. E aí, sim, a gente tem barreiras de acesso, com certeza, né? Como a gente falou em outro momento, que existe uma política nacional de atenção à saúde dos povos indígenas, desde 2001, e, assim, de maneira geral, essa política orienta que a atenção à saúde indígena ela seja dada com base no respeito à cultura, à cosmovisão, sobretudo aos cuidados tradicionais. E aí a gente tem vamos dizer assim, essa lacuna na atenção primária municipais, né? Ou seja, esse cuidado, você acha que ele tem sido adequado, esse respeito à cultura, os trabalhadores, né, como que enfrentam essa questão quando se chega ao serviço? Isso está presente assim no cotidiano, essa interculturalidade? Acho que a gente não precisa nem responder. Precisa, a gente precisa deixar claro para as equipes de saúde, para a gestão, quais são os problemas que são enfrentados, até para que a gente possa trabalhar na melhoria, né? Nesse acesso. Gente, quando vocês trazem a informação do episódio anterior, por exemplo, de que é uma população que morre mais cedo, que acaba apresentando determinados agravos, isso muito preocupa, né? Isso muito preocupa, porque a gente, na verdade, fica tentando entender a lógica do sistema de saúde, perpassando e sendo responsável, talvez, por essa morte mais precoce, por todos esses impactos, né? Então, eu gostaria que vocês falassem para a gente aí. Então, a gente pode pegar como referência a própria política nacional, né? E aí é uma questão que eu identifico que existe uma certa interpretação equivocada da política nacional. De maneira geral, é pensado que a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas ela é direcionada ao OIDCES, ao Distrito Sanitários Indígenas. Na verdade, o OIDCES ele é a base da política. Inclusive, a política ela prevê, lá no texto dela, literalmente, assim, a participação dos municípios, estados, organizações governamentais e não governamentais. Então, o próprio texto diz que ela não está fechada para a atuação municipal. Mas o que a gente tem, como eu falei, é uma questão de uma certa interpretação equivocada. Mas a gente tem algumas iniciativas no Brasil de políticas municipais institucionalizadas para a atenção à saúde dos povos indígenas. A gente pode falar, por exemplo, da equipe de saúde indígena no bairro Real Parque, em São Paulo. A equipe para atender a comunidade Pancararu, lá em São Paulo. Foi criada
meados dos anos 2000, uma equipe específica dentro de uma unidade de saúde, e também uma experiência em Porto Alegre, né? E também no Amazonas, uma unidade que foi criada para atender a comunidade Parque das Tribos, que é um bairro indígena na Amazonas. Mas essas são as 3 experiências que a gente tem estruturado. Fora isso, eu não conheço nenhuma outra iniciativa a nível municipal de atenção à saúde dos povos indígenas. Com exceção aqui no Rio de Janeiro, que teve uma publicação em 2021, a Carteira de Serviço de Atenção Primária, que o município ele orienta ações direcionadas à população indígena municipal. Mas, para além dessa formalização, também a gente não identifica nenhuma ação efetiva e também nenhuma formação de profissionais para atuarem com esse público. Ou seja, e como ficam, por exemplo, as necessidades que determinadas etnias podem apresentar no sentido de terem contemplado os seus ritos próprios, em situações, por exemplo, como a gente estava até falando anteriormente, né, em conversa informal, que tratam determinadas patologias com suas ervas, que tratam a situação do parto de uma outra maneira. Como é que fica isso? Então, justamente, não fica, né? Não fica. Mas em termos de impacto para os povos. Não, o impacto é muito significativo. Com relação ao que você falou assim, do parto, a gente sabe de uma prática do povo Guarani, depois do parto, de enterrar a placenta. E aí você imagina uma mulher Guarani que é atendida no hospital, numa maternidade, e assim, como eu falei, ela vai ser atendida como qualquer mulher. Mas nesse processo, a placenta dela vai para onde todos os restos ali do procedimento vai. E aí ela vai ser informada em algum momento que não tem a placenta para enterrar, e você imagina os impactos disso, não só com a mãe, mas com a própria identidade da criança depois. Porque isso o enterrar a placenta é parte do processo de nascimento daquela criança. Inclusive, eu tenho o meu relato pessoal, né? Eu nasci na cidade, mas quando eu nasci, a minha avó paterna, a minha bisavó, elas vieram para minha casa para fazer dentro de casa, né, da forma que dava para fazer, o rito de passagem, né, de nascimento. Porque isso é importante para gente. Isso é importante. Agora, imagina com um contexto hospitalar, para o indígena que precisa, isso para ele é sagrado, né? É essencial para ele não ser permitido fazer o que ele precisa fazer, né? Como o enterro da placenta e outras tradições que o indígena precisa fazer. Então, o impacto é gigante. A gente acha que não consegue nem mensurar aqui, porque cada um vai ter o seu, né? E a gente vai pensar justamente nos efeitos disso depois. E uma coisa importante para pontuar, assim, diferente da população indígena, só o corpo físico, biológico, não faz assim, na cultura indígena você ser um humano, ser um alma. Isso não é suficiente. Você tem, as pessoas pensam que as pinturas, os adereços são só uma questão estética, mas não, isso é um mecanismo para você manter aquele corpo como um corpo de humano. Então, assim, não é só uma questão de estética, entendeu? Então, aí, esses procedimentos, como o Bega falou, esses ritos de passagem de nascimento, de passagem da vida de criança para a vida adulta, de você se tornar uma pessoa de referência na comunidade, as formas de cuidado, né? De bem-estar. O próprio óbito, né? Quando é um contexto Quando a hospitalar, como pessoa é feito morre. isso? Por exemplo, você pensar, por exemplo, no hospital, que um indígena está, vamos supor, tá num ambulatório, na enfermaria que seja, e aí ele vai receber a missão de um pajé. Ele vai fazer a pagelança dele lá, com fumo. Dentro da enfermaria, Enfermaria. a engenharia hospitalar, ela está planejada para isso, para receber isso. Então, assim, você está falando de um gap, né, de uma lacuna que tem uma distância muito grande entre o que está proposto e o que de fato acontece nesses espaços.
E aí, gente, trazendo de novo para a saúde mental, como no episódio anterior, só que agora com foco na atenção primária, né? A gente sabe dos desafios muito grandes que a gente tem ainda, das demandas, do atendimento de demandas de saúde mental no cotidiano da atenção primária. Então, minha pergunta, eu acho que vocês também já responderam, mas vocês consideram que a atenção primária está preparada para lidar com as demandas de saúde mental da população indígena? Eu acredito que a Tanzânia está preparada pouco para a população não indígena. Imagina para a população indígena, né? Porque, como a gente falou aqui, toda essa diversidade, toda essa cultura, todo esse conhecimento, todo esse respeito que precisa existir para a cultura de cada etnia, cada indivíduo indígena, não vai pegar. E aí, assim, né, só para a gente pensar também, né, se tem articulação com a rede de saúde mental de forma adequada às especificidades culturais, né? Eu acho que também vocês já responderam isso, né? E aí, quais são os principais limites hoje que tem esse cuidado? O que vocês consideram, pensando na realidade da atenção primária e nas questões de saúde mental ali no cotidiano de atendimento da atenção primária? Quais são esses principais limites para o cuidado? Então, assim, eu acho que uma coisa fundamental que a gente já falou aqui antes, né, que é essa população existir. Primeiro ponto, né? E a partir daí, e aí, voltando a esse ponto, assim, você não tem uma capacitação profissionais para atuar com essa coisa, não conhece. Eu faço uma pesquisa na pós-graduação, no mestrado, e assim, em dado momento, eu fiz um levantamento com os profissionais de uma área de saúde sobre, assim, primeiro, assim, se eles conheciam a política nacional, se eles conheciam, se eles já haviam atendido algum indígena na atividade deles, e se eles conheciam o direcionamento da carteira de serviço primário do município, e se eles sabiam, assim, o que direcionava essas políticas, assim, qual a especificidade. Assim, mais de 90% ouviu, assim, os que conheciam a política, ouviram na graduação. Assim, alguém falou em algum momento, passando. E a grande maioria não sabia nem que existia política e muito menos que existia indígena na cidade. Então, vocês veem a dimensão que é isso. E a gente voltando de novo, a questão da formação, né? Não para só a capacitação de profissionais que já atuam na rede, mas a formação na graduação. Sim. E assim, novamente, essa é uma política que já existe. A gente não está inventando nada aqui. A gente está falando de uma coisa que já tá vigente, já é uma política, independente do que a pessoa acha ou não, ela deve direcionar a conduta profissional. E aí, para a gente caminhar para o fim desse episódio, né, eu acho que a pergunta já vem com muitas respostas de vocês, que a última pergunta é o que precisa mudar na atenção primária para garantir equidade, incluindo saúde mental, né? E aí, na nossa conversa, a gente percebe, né, que vocês trazem que as tecnologias leves no cuidado, né, que a escuta, o vínculo, né, que são questões de aspecto subjetivo, como que isso impacta em questões de aspectos objetivos, como a produção de dados confiáveis, né? E quanto que isso vai ter efeito na existência das pessoas, né? Acho que isso a gente está ouvindo vocês colocarem aqui, né? E tem a outra questão também que eu achei super importante agora, que é a da formação. Né? Sim. A formação de quem vai chegar e a formação de quem já está, né? Acho que eu perguntei, eu respondi, né? Mas foram vocês que responderam, né? Porque a gente está falando disso de escuta, né? Então, acho que vai muito, o que eu estou escutando é bastante nesse sentido, assim. Cabe ressaltar que a gente tem uma formação em saúde muito paternalista, Muito. inclusive, né? Onde geralmente se pensa que esse profissional pensa que ele sabe tudo que é melhor para o outro, que vai definir ali naquele processo de cuidado do outro. Muito padronizado, né? Que o outro deve fazer, né? Então, mas essa é uma outra conversa. Mas a gente falou tanto de escuta aqui, né? Só o exemplo aqui, a escuta, a diferença que faz, né? Você já conseguiu concluir o que a gente nem precisou falar aqui, só de escutar.
Acho que faz a diferença a gente poder mesmo estar aqui, né, estar aprendendo, né, e poder divulgar isso tudo que a gente está aprendendo aqui. Já era para a gente estar sabendo disso há muito tempo, né? E, Não é? assim, até agradeço aqui porque a gente está fazendo o que a gente sabe melhor fazer, né? Que é partilhar o conhecimento de forma oral, Uhum. que é o que os povos originários fazem, porque a gente não tem registro, mas é isso. Mas é necessário um espaço de abertura e a escuta, né? Porque para passar o conhecimento a gente precisa dessas duas. Mais algum ponto que vocês têm sugestão nessa pergunta de mudar a atenção primária para garantir a equidade? Não, eu acho que é isso. A qualificação profissional, tanto na atuação como na formação, né? E, assim, a administração em saúde, né? Ter essa atenção, né? De entender, assim, que a realidade é muito mais diversa, né? Uhum. E existem outras formas de cuidado, assim, né? O sistema de saúde público, particular, ele é muito centrado no saber biomédico, né? Que tem o seu valor. A gente não está aqui para desqualificar o Claro. SARS, muito pelo contrário. Mas existem outras formas de cuidado. E os povos originários no Brasil, eles têm um acúmulo de centenas de anos sobre formas de cuidado próprias, Sim. que são tão válidas como outras formas de cuidado. E é justamente a valorização disso daí, desses cuidados, dessa forma de entender o mundo, essa visão, que tem um efeito muito grande no bem-estar dessas pessoas, desses povos, né? Eu acho que esse é o ponto central. Muito bom, gente. Então, só para fechar algumas reflexões, né, que a gente vai colocar aqui: territorialização, educação permanente, enfrentamento do racismo institucional são elementos centrais para garantir acesso, vínculo e cuidado integral no SUS, né? Estamos preparados para reconhecer práticas tradicionais sem desqualificá-las? Pergunta importante. O tema aparece nos processos de educação permanente regionais? A saúde indígena urbana precisa ser contemplada na agenda da APS, dos municípios do nosso estado. A gente fica por aqui e até o próximo.